sou Sérgio Mota, tá? Do curso de Física, né? Disciplina Cálculo 1. Tá? A gente vai trabalhar com propriedades, tá? Limite. Bom, nessa aula, tá? A gente vai tratar de propriedade de limites, tá? Ou seja, são propriedades que vão auxiliar no cálculo de limite. Vê que até agora a gente não calculou nenhum limite, tá? Ou seja, a gente discutiu o que seria limite, a noção de limite, né? Olhou a parte geométrica, tá? Fica parecendo meio estranho não ter feito nenhum exemplo ainda, tá? Mas os exemplos começam a aparecer, tá? Depois que a gente fala de propriedades, tá? Então essa aula, basicamente, eu vou, tá? Colocar propriedades que a gente vai usar, calcular alguns limites, tá? Bom, então, vamos supor o seguinte, ó, você tem duas funções, tá? A princípio, duas funções, tá? Uma função, tá? F de x, tá? E uma função g de x. Ou seja, eu estou olhando para cá, tá? É uma função, como sempre, f de RR, tá? E a função g também como sendo uma função de, tá? RR. Bom, assumam o seguinte, tá? Assuma que, ou seja, eu vou tomar como verdade, tá? O seguinte, que limite de f de x, quando o x tende para A, isso aqui seja L1, tá? E que limite, quando o x tende para A, de g de x, isso seja L2, tá? Ou seja, eu estou assumindo que o limite de f quando o x tende para A existe e vale L1. E estou assumindo que o limite de g de x quando o x tende para A existe e vale L2, tá? Então eu tenho duas funções. Então propriedades, tá? Que são fundamentais para você manipular com o limite, tá? Então, vou chamar assim, propriedade L1 tem a ver com limite, tá? Se você pegar uma constante K pertencente a R, tá? Então vale o seguinte, ó. Então vale o seguinte. Se você fizer limite de K vezes f de x, quando o x tende para A, vê o que eu tinha, tá? Eu tinha o limite da função f de x, tá? E multipliquei por uma constante. Isso vai ser igual a K vezes limite quando o x tende para A de f de x, tá? Ou seja, a constante, ela sai do limite, tá? Sai do limite. Por exemplo, se você pensa em coisa do tipo limite quando o x tende para A, tá? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes o limite de f de x quando o x tende para A. Vê que eu estou usando esse fato, tá? Ou seja, a constante sai do limite. E esse limite, quando o x tende para A de f de x, a gente chamou de L1, tá? Então esse limite aqui seria 3 vezes o L1, tá? Então a propriedade é essa, tá? Ou seja, a constante, tá? Sai do limite. Bom, propriedade L2, tá? Se eu fizer agora limite quando o x tende para A de f de x, tá? Vou botar assim, ó, mais ou menos, tá? Ou seja, tanto vale para adição como para subtração. Se eu pegar aqui mais ou menos, tá? G de x, tá? Isso vai ser igual a limite de f de x, tá? Quando o x tende para A. Aí fica mais ou menos limite de g de x quando o x tende para A. Bom, se você olhar os valores que tem lá, isso aqui ficaria L1 mais ou menos, tá? L2, tá? Estou dizendo o que aqui? Que o limite da soma é soma de limites da diferença de limite, tá certo? Ou seja, o limite da soma é a soma deles, a diferença é a diferença deles.
propriedade L3, tá? Bom, essa tem a ver com produto de funções, tá? Produto de funções. Observe o seguinte, ó. Se eu fizer agora, tá? Limite quando o x tende para A de f de x, tá? Vezes g de x, tá? Ou seja, o limite do produto, isso vai ser igual ao produto deles, tá? Ou seja, isso vai ser igual a limite de f de x quando o x tende para A vezes o limite de g de x quando o x tende para A. Ou seja, tá? Isso aqui seria igual a L1 vezes L2, tá? Então observe o seguinte, ó, eu já tenho como calcular limite, tá? Quando eu multiplico por constante, quando tem soma ou diferença e quando tem produto, tá? Então, propriedade 4, tá? Vai ter a ver agora com quociente de funções, tá? Então aqui eu preciso de uma condição a mais, tá? Que é se L2 for diferente de zero, tá? Então, tá? Vale o seguinte, ó. Limite quando o x tende para A, tá? Agora eu tenho o quociente de f de x sobre g de x, tá? Ou seja, tá? O limite do quociente, isso vai ser igual ao quociente dos limites, tá? Então isso fica limite de f de x quando o x tende para A, dividido por limite de g de x quando o x tende para A, que pelo que eu tinha antes, aqui fica L1 sobre L2, tá? E observa, tá? A importância, tá? Da condição de L2 ser diferente de zero, tá? Porque aqui eu estou dividindo por L2, tá? A gente aprendeu que você não pode dividir por zero, tá? Bom, e por fim, tá? Tem uma propriedade que tem livro que não bota uma propriedade, que é uma consequência dessa, da L3, mas eu prefiro colocar propriedade, tá? Que tem a ver com potência, tá? Com potência. Bom, então seria a propriedade 5, tá? Que eu vou chamar aqui de L5, tá? Que é, se você pegar N como sendo um natural qualquer, tá? Então, vale o seguinte, ó. Vale o seguinte, se você fizer limite, quando o x tende para A, de f de x, tá? Elevado a n, podia ser f quadrado, f ao cubo, f à quarta, f à quinta, tá? Isso vai ser igual a... isso vai ser igual a... limite quando o x tende para A, de f de x, potência n, tá? Então é o seguinte, ó, eu calcular o limite da potência de uma função é a mesma coisa de calcular o limite da função e depois pegar a potência. Ou seja, aqui ficaria L1 elevado a n, tá? Elevado a n. Bom, de propriedade de limites, tá? Ou seja, as básicas, tá? Vão ser essas que estão aí, tá? E na próxima aula a gente vai ver como é que usa isso para calcular limites. Bom, com isso a gente encerra essa aula, né, que tinha como objetivo, né, discutir propriedades sobre limites.